O que está acontecendo na Europa? A Europa está passando por algo tão difícil, tão sério, que nunca havia experimentado antes. Essa é a realidade da política de poder, a realidade do jogo que os Estados Unidos estão jogando neste momento. Qual é a sua compreensão sobre a Europa hoje? Eles estão chegando ao ponto de mudar suas políticas, ou querem insistir no que vem fazendo, e, para ser honesto, no que vem fracassando? Bem, na verdade, é uma boa pergunta. Eles provavelmente querem insistir ainda mais, apesar de repente, começarem a enviar aquelas mensagens do tipo: ah, sim, precisamos conversar com Moscou e coisas assim. O problema é que para insistir em algo, você precisa ter com o que insistir, entende? E eles não têm. A Europa não tem nada em termos militares. É patético e é totalmente dependente dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos sejam muito melhores. Também vimos o aspecto militar dessa situação se desenrolando na Ucrânia. Agora, é claro, os Estados Unidos são obrigados a fazer o que estão fazendo, apesar de muitas pessoas atribuírem isso apenas ao Trump. Não é só o Trump. É basicamente um consenso geral de política externa, porque os Estados Unidos, para evitar a falência e a insolvência, precisam fazer algo grandioso. Tipo, você sabe, conseguir a Groenlândia ou algo assim. Vladimir Putin ontem, obviamente, provocou isso de forma brilhante. Muitas pessoas provavelmente nem vão entender como ele estava provocando, mas eu ri. A questão é que a Europa acabou como entidade geopolítica. Já faz uma segunda década que venho falando sobre isso. Eles são um objeto, não um sujeito, das relações internacionais. E agora é hora de eles começarem, sabe? Basicamente, a ir direto na jugular. Uns dos outros, entende? Isso é a França, a Alemanha e por aí vai. Deixe que façam isso. E se no fim das contas acabarem eles se matando, que seja, porque é isso que eles vêm fazendo com sucesso há muitos séculos, certo? Então, nesse caso, estamos basicamente olhando para bem. Eu usaria a frase de Churchill. Não é o começo do fim, mas o fim do começo, essencialmente. Esse é o novo mundo. A Europa é irrelevante nesse caso, porque a única coisa que importa é a economia real e a verdadeira mentalidade militar-industrial. Por mais triste que seja dizer isso, e os diplomatas russos não param de falar sobre o assunto, sim, direito internacional e tudo mais, vivemos em um mundo de política de poder. Alguns dizem que a força faz o direito. Bem, é preciso ter força de verdade. Os Estados Unidos certamente exercem seu domínio sobre esses europeus, que são covardes e corruptos, completamente corruptos. E esse é o fim do Ocidente como conhecemos. Venho falando sobre isso há muitos anos, e agora está bem diante de nós. Apesar do narcisismo de Trump, como já disse, os Estados Unidos, Trump em muitos aspectos representa uma grande parte do povo americano. E é assim que os Estados Unidos veem a Europa. Yeah. Do you believe, Andrei, what Donald Trump is doing? Você acredita, Andrei, que o que Donald Trump está fazendo, considerando o panorama geral, faz sentido? O que está se passando na cabeça dele? Qual é a estratégia? Existe mesmo algo que possa ser chamado de estratégia? Seria, sabe, a estratégia do caos? Porque seja o que for que esteja acontecendo, todas essas frentes, da Venezuela e da América do Sul até a Ucrânia e depois o Oeste Asiático, percebe-se uma espécie de caos. Mas talvez haja alguns objetivos que o governo Trump esteja perseguindo. Afinal, considerando tudo isso, você acha que eles vão conseguir alcançar o que têm em mente? Eles conseguiram algo na Venezuela, no sentido de que a Venezuela agora está totalmente subjugada. E toda essa conversa sem sentido de, ah, sim, alguém vai aparecer e mudar algo na Venezuela. Bem, os russos, na verdade, vêm encerrando seus negócios por lá nos últimos 5 anos, para quem não sabe. A presença russa é mínima e eles tentam ajudar, sabe? Mas você mesmo viu que, bem, sim, o novo poder se comunica muito bem com a administração Trump. Então, a Venezuela está perdida.
Não há nada que possa ser feito, porque eles simplesmente se renderam. E o fato de que ainda fazem algumas manifestações por lá, sim, eles podem protestar o quanto quiserem. Quero dizer, nada vai mudar. Mas esse é o outro ponto. A Venezuela não é tão crítica assim, embora evidentemente isso afete a China de alguma forma. Mas a realidade é que a grande questão, obviamente, não é a Venezuela. É a Groenlândia. E a Groenlândia não diz respeito apenas ao aspecto militar, embora haja um componente militar sério em tudo isso, especialmente considerando o fato de que os Estados Unidos têm presença militar na Groenlândia há muitas décadas, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Não é nada novo. Eles precisam da posse da Groenlândia agora, por uma razão simples. Isso basicamente aumenta, bem, não chega a dobrar, mas em cerca de 80%, a atual área de domínio dos Estados Unidos na plataforma ártica, o que quase a duplica. Isso representa muitas riquezas. Mas obviamente, como você afirmou corretamente, há algumas pessoas ingênuas, que andam por aí falando algo como, caos organizado. Os Estados Unidos não têm uma estratégia de caos organizado. Bem, o fato é que, na verdade, tem. O problema é que ele nunca consegue controlar essa vaca. Por algum motivo, eles vendem essa conversa fiada sobre, você sabe, algum tipo de onipotência dos Estados Unidos. Não é. Seu exército é um tigre de papel. E ainda é obviamente mais forte que a Europa. E pode, sabe, se a questão for a Groenlândia, os Estados Unidos podem facilmente resolver militarmente. Sim, há uma população de 57 mil nativos e cerca de uma companhia de bem. Dizem que vão enviar 1.000 pessoas. Ok, tanto faz. Acho que os fuzileiros navais dos Estados Unidos vão se divertir lidando com isso. Mas a questão é que os Estados Unidos precisam de algo que possa preservá-los, como de certo modo uma entidade militar, econômica, política, no que basicamente é sim, o que as pessoas chamam de doutrina Monroe 2.0. Bem, talvez. Mas sim, o hemisfério ocidental, eles acham que essa é a parte deles, a propriedade deles desse hemisfério. Their ownership of this hemisphere. And yes, in Western Hemisphere, United States is strongest economic E sim, no hemisfério ocidental, os Estados Unidos são a potência econômica e militar mais forte, e nada pode mudar isso. Também precisamos dizer, e eu sei que para muitas pessoas será desagradável ouvir, mas a América Latina não vai se livrar da influência dos Estados Unidos. A Venezuela é um dos exemplos, o principal. Você pode fazer isso praticamente em qualquer lugar da América Latina. É possível comprar as elites. Na verdade, a maioria dos políticos latino-americanos, e especialmente os militares, tem um preço. Eles simplesmente têm um preço. É isso o que eles valem. Apenas me compre. E é isso. É simplesmente assim que as coisas são. Mas, obviamente, a outra parte do mundo é uma história completamente diferente. Os Estados Unidos, na prática, não controlam nada lá. E veja, você está em Teherã, no Irã agora. Os céus sobre Teherã estão zumbindo com aviões de transporte nesse momento. A China finalmente decidiu dizer, certo, aqui estamos. Vamos parar de apenas condenar as coisas. Vamos agir. E a maioria dos aviões de transporte nem é da Rússia, embora haja Il-76 russos e Antonov 124 voando para lá. Mas é a aviação de transporte chinesa que está entregando, seja lá o que for que estejam entregando. Não se trata de complexos de defesa aérea, porque os iranianos simplesmente não têm tempo para aprender os sistemas de defesa aérea chineses, que não tiveram um desempenho tão bom durante o confronto com o Paquistão. Mas algo diferente está sendo entregue. Seja o que for, eu não sei. Mas, finalmente, a China está começando a agir da forma que todos esperavam da China, para participar ativamente da formação do novo mundo, especialmente no campo militar. Então, é isso que sabemos até agora. Fora isso, os Estados Unidos não são mais um concorrente no Gore. Eles não conseguem travar uma guerra na Europa. A mitologia essencialmente militar dos Estados Unidos foi completamente demolida pela Rússia. E a única coisa que resta é o que Clausewitz afirmou. O principal objetivo de qualquer guerra é obrigar o inimigo a fazer a nossa vontade.
A vontade russa, como já dissemos muitas vezes, é conversar com os Estados Unidos e chegar a acordos. A Europa é irrelevante. É um inimigo existencial da Rússia. E os russos praticamente dizem isso abertamente. Até Kirill Dmitriev, o enviado especial de Vladimir Putin nas negociações Vichov, publicou ontem um ótimo texto com fatos gratos sobre Davos. É um circo, simples assim. It's a circus, okay? Simple as that. Andrei, você mencionou o caso do Irã. E como disse, estou agora em Teherã. Mas o que está acontecendo em relação aos ataques o tempo todo? Ontem, o Wall Street Journal informou que estão enviando muitos caças para a região, porta-aviões também. Um deles, na minha opinião, parece já ter chegado à região. Eles estão se preparando, e dá para ver que os iranianos também estão se preparando. Toda vez que você conversa com autoridades, elas dizem que estão prontas para revidar, para defender o Irã. Mas quanto à operação militar, eu não entendo, Andrei. Não vejo o Irã em uma posição fraca neste momento, como estava nas horas iniciais do ataque israelense ao Irã. Eles foram pegos de surpresa naquele ataque, mas não serão surpreendidos novamente. Isso não vai mais acontecer. Tentaram manipular a sociedade iraniana internamente com aqueles protestos, mas não conseguiram. Eu não sei mais eles podem fazer. Eles vão lançar uma bomba nuclear no Irã? Não. Quero dizer, há muitas pessoas que querem fazer isso com o Irã, especialmente o pessoal da AIPAC, aqueles malucos, e um monte desses chamados sionistas cristãos, a principal força motriz por trás dos Estados Unidos, serem nada mais do que uma extensão de Israel. Eles gostariam disso, porque são pessoas estúpidas, muito mal educadas e doutrinadas. Não, não é isso. É o fato de que eles precisam fazer alguma coisa. Sabemos que foi a Rússia que mediou entre o Irã e Israel recentemente. Então não haverá ataques mútuos ou coisas do tipo, pelo menos por um tempo. E isso foi muito positivo para o Irã, porque permite que ele e os iranianos agora estão totalmente, como você disse corretamente, cientes do que pode acontecer. Obviamente, um grupo de porta-aviões é uma piada, sabe? Eles podem certamente atacar e tentar causar algum dano, mas não é nada. Para realmente lutar contra o Irã, os Estados Unidos teriam que se mobilizar, certo? Os Estados Unidos não têm os meios. O que podem fazer é a tradicional estratégia militar americana, por assim dizer. Simplesmente lançar tudo o que tem contra alguém e basicamente esperar pelo resultado, se é que isso trará algum resultado. E, obviamente, precisamos entender que Israel ainda continua, bem, não apenas manipula, mas controla a política externa americana. Então há uma preparação, mas como já foi dito, a única coisa que eles realmente podem fazer é usar armas de longo alcance. É isso. Muito poucas pessoas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, provavelmente na Força Aérea ou na aviação embarcada em porta-aviões, realmente querem entrar no espaço aéreo iraniano e lançar algum tipo de bomba ou arma de curto alcance, porque seriam detectadas imediatamente. Então eles tentarão fazer o que acham que sabem fazer bem, mas não sabem. Chama-se SEAD, Supressão das Defesas Aéreas Inimigas. Mas o Irã não é o Iraque. E, há muita movimentação diplomática acontecendo agora nos bastidores, por assim dizer, por trás da cortina. Os russos e os chineses estão tentando adiar isso o máximo possível para dar tempo ao Irã de se preparar. Mas os iranianos, sim, eles provaram que têm uma defesa aérea muito decente. A única maneira de conseguirem fazer isso inicialmente, como da última vez, foi basicamente por meio de sabotagem. É nisso que eles são bons. Na verdade, não foi uma supressão das defesas aéreas, que só começou a funcionar depois. No início operava cerca de 70%, então eles simplesmente aumentaram sua eficiência à medida que as coisas se desenrolavam naquela época. E claro, todo mundo entende que desta vez o Irã basicamente vai esmagar, ou, sabe, explodir, Israel em pedacinhos, se eles continuarem fazendo o que estão fazendo. Então Israel está, e especialmente as bases militares americanas, sim, pelo que eu vi recentemente,
estavam trazendo o pessoal de volta para as bases americanas na região. Returning personnel back to American bases in the region. So, which is a good sign, because obviously the United States doesn't. O que é um bom sinal, porque obviamente os Estados Unidos não querem correr esse risco, considerando a defesa aérea americana, que, na verdade, não é bem uma defesa aérea. É como se nem existisse. Então eles estão indefesos nesse aspecto. O fato de estarem trazendo o pessoal de volta provavelmente indica que não querem atacar o Irã. E estão apenas fazendo todos aqueles, digamos, gestos, por assim dizer. E o Irã não é a Venezuela, certo? O Irã é um país sério, uma civilização séria. Não há como simplesmente enviarem, sabe, uma força delta, o que já tentaram antes, e sabemos como isso terminou. Então a questão é que precisamos esperar para ver. Mas sim, o Irã está se preparando, e a Rússia e a China ajudaram bastante. Andrei, Donald Trump disse algo durante seu discurso em Davos. Quando ele estava falando sobre a Groenlândia, de alguma forma mencionou a Islândia. Ele estava confundindo as duas. Mas talvez a Islândia esteja em segundo plano. Talvez eles também estejam pensando na Islândia, porque a Islândia tem muito de... Sabe, o que é tão impressionante para mim, Andrei, é que os Estados Unidos, em vez de encontrar uma maneira de competir, de ter uma relação melhor com outros países, de competir com a China, eles estão tentando, ou com o Oriente. Todo o Oriente está em guerra com os Estados Unidos, como falamos hoje. E em vez disso, eles estão tendo tomar terras de europeus que eram seus parceiros. É inacreditável. Bem, quero dizer, é preciso entender o nível intelectual das elites americanas atuais. Vemos o declínio vertiginoso de sua já medíocre visão estratégica nos Estados Unidos. Grande parte disso se baseia na mitologia da onipotência, enquanto na realidade, obviamente, os Estados Unidos só são bons em lutar. Sim, em roubar, sequestrar o líder de um país impotente como a Venezuela, que nem sequer reagiu. Sabe, então tudo bem, claro, aí está. Mas a realidade é que tudo isso são, principalmente, questões de relações públicas. Os Estados Unidos não conseguem lutar de forma realista, mas podem usar seu peso militar e político, obviamente, contra lugares como a Groenlândia. Quero dizer, olá, 57 mil habitantes, certo? Principalmente povos inuites nativos. Primarily native Inuit people, and if it's true, evidently. E se for verdade, sabe, aparentemente Donald Trump está disposto a pagar $1 milhão por pessoa para colocar a Groenlândia no colo dos Estados Unidos. Eu estava pensando, meu amigo estava perguntando, como é que eu consigo os habitantes da Groenlândia? Tô brincando, claro. Não, quero dizer, mas é isso. Sabe, não é como o imperialismo do século XX, ou do início ou fim do século XIX, ou mesmo da metade do século XIX, com, sabe, todos aqueles tipos de navios. Não, não funciona assim. Eles têm uma ideia muito ultrapassada sobre a história em geral, porque se você olhar de perto, as pessoas que escrevem essas estratégias são pessoas extremamente sem educação, extremamente incultas. Eles vivem nesse mundo em que os Estados Unidos de alguma forma salvaram o universo. Na realidade, os Estados Unidos são, na verdade, um novato, muito inexperiente militarmente. E por isso, vão tentar tomar terras, achando que isso os levará a algum lugar. Eu mencionei especificamente a Groenlândia porque faz todo sentido, digamos assim, de um ponto de vista cínico e baseado em fatos frios e duros. Sim, eles querem aquela plataforma do Ártico, apesar de o país não conseguir construir um único quebra-gelo moderno. E seja o que for que tentem fazer com a Finlândia, ainda não é suficiente para operar no Ártico. Alguém precisa explicar isso para o Trump e para aquele pessoal. Mas ainda assim, dá para ver pelo menos uma certa lógica por trás disso. O resto, como a Islândia, eu não sei. Eu entendo, a Islândia realmente não tem forças armadas. Talvez só a polícia. Então sim, seria fácil se eles decidissem fazer isso. Quero dizer, fora isso, você sabe, a Europa, que obviamente se relaciona com a Islândia, já que a Islândia é considerada um país europeu,
e você olha para o cenário europeu, é um imperialista substituindo o outro, exceto por uma coisa: os russos expulsaram os franceses do Sahel. É por isso que Macron não consegue perdoar os russos por terem feito isso. Então, sim, é política de poder, e também trata de acordos entre três potências, três superpotências, os Estados Unidos, a Rússia e a China, sobre como elas vão, de certa forma, organizar o mundo. Depois disso, talvez possamos começar a falar sobre algo que poderíamos chamar de modus vivendi. Não tanto direito internacional, mas um modus vivendi. E então, talvez em algum momento, dependendo de como a crise nos Estados Unidos se resolver, porque os Estados Unidos são, essencialmente, um país falido. Veremos para onde iremos a partir daí. Mas estamos em um novo mundo, onde a influência europeia é praticamente nula, e temos novamente três superpotências no topo do mundo. Os Estados Unidos são uma superpotência em declínio. United States is declining superpower, Russia is ascending, China is already established itself as A Rússia está em ascensão. A China já se consolidou como a potência industrial, a oficina do mundo, junto com o Sudeste Asiático. Mas não devemos superestimar isso. Não é como se os chineses fizessem tudo. Existem muitos países grandes, como a Indonésia, as Filipinas e outros, que participam do que hoje se poderia chamar de divisão internacional do trabalho. Mas já não é exatamente uma divisão do trabalho. É algo diferente. A Rússia está cuidando do lado militar das coisas, e agora a Índia também está em ascensão. Portanto, é algo complexo. De certo modo, parece simples, mas na realidade é uma arquitetura complexa, especialmente no restante do mundo não ocidental. Há dinâmicas muito complexas ali. It's very complex dynamics there, and the Western world, E o mundo ocidental, sabe? Essa é outra questão. Precisamos ver os Estados Unidos agora, não exatamente como um país ocidental. Os Estados Unidos são uma civilização por si só. É como a Rússia. Alguém disse certa vez que a Rússia é uma civilização disfarçada de país. O mesmo vale para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são mais um país europeu. São uma civilização totalmente única, com todos os seus enormes problemas. Não se engane, mas é isso que acontece. E é isso que forma a sua civilização. 3, na realidade talvez até 4 polos de poder. Teremos que ver como isso evolui. Mas acho que os diplomatas russos obviamente falarão sobre o direito internacional, a Carta da ONU, mas a realidade é que tudo se baseará em um modus vivendi e em como isso será organizado. Sim, Andrei, acho que o que Donald Trump está tentando fazer com esse novo conceito, essa ideia de uma reunião pela paz, reunindo todos esses países, parece que ele está tentando substituir algo. Ele sabe que a ONU não está funcionando, por isso está tentando fazer isso. Ele está tentando criar uma alternativa ao que já está acontecendo com os BRICS, com a OCS e tudo mais. Ele está tentando construir um novo tipo de instituição. Mas afinal, olhando para o que ele está fazendo, você acha que ele vai conseguir isso? Ele vai. Não. É uma coisa típica do Trump. É como um cassino do Trump. Brilhante, com todas aquelas luzes de neon e, sabe, vendendo falso, basicamente ouro de pirata, que claro não é ouro de verdade. Não, é tudo marketing. Todo mundo ri disso, exceto pelo fato de que ele pode envolver algum país pequeno. Ele realmente quer lucrar com isso. Você precisa pagar $1 bilhão, ou seja lá quanto for. É uma ideia absurda, essencialmente. Então não, é só uma distração. É o típico Trump, narcisal e a Jornets. Mas, seja o que for que vá acontecer em termos de arranjo, quais instituições estarão em vigor, seja o BRICS, e especialmente a Organização de Cooperação de Xangai, que na verdade é mais importante que o BRICS, se você pensar bem, é meio que a extensão de segurança do BRICS. O que quer que a Organização de Cooperação de Xangai decida fazer, esse será o caminho a seguir. E já existem instituições que estão se tornando, digamos, totalmente emergentes dentro do BRICS
e da Organização de Cooperação do Golfo de Xangai, incluindo um sistema financeiro independente. Então, não importa o que Trump faça, ele não pode fazer nada a respeito. No matter what Trump does, he can do nothing about it. The only tool the United States A única ferramenta que os Estados Unidos tinham, e ainda acham que têm à sua disposição, é a ameaça que usam contra os europeus, por exemplo. Mas eles não têm essa ferramenta contra o que é erroneamente chamado de Sul Global. A Rússia não é o Sul Global. Mas estamos falando dos BRICS. Vamos falar dos BRICS. Os Estados Unidos costumavam se apoiar nessa ameaça de poder militar. Você não pode simplesmente ameaçar os russos militarmente. Eles vão rir da sua cara. O mesmo vale para a China. Eles ainda fingem que querem enfrentar os chineses, mas a realidade é que isso é um monstro militar e econômico. Basicamente uma parceria entre Moscou e Pequim. Então os Estados Unidos simplesmente nem entram nessa equação, realisticamente. E a única coisa que eles podem fazer é bufar, soprar e bater no peito. Mas o sistema financeiro alternativo e as instituições políticas alternativas já estão surgindo. Elas estão essencialmente já em funcionamento, apenas se desenvolvendo agora. Então a tentativa de Trump de fazer isso, essa tentativa ridícula de trazer algo de volta ao controle dos Estados Unidos, é inútil. Os Estados Unidos não controlam o mundo. Ponto final. Não têm os recursos. Não têm o poder que sempre afirmaram ter, mas nunca realmente tiveram. E como resultado, essa mitologia foi completamente desfeita. Você mesmo viu que os Estados Unidos têm essencialmente poder militar absoluto, especialmente em termos de sua estrutura organizacional e de equipamentos. E agora eles têm que, você sabe, os Estados Unidos têm que encarar essa realidade. Não é mais a principal potência militar. E mesmo como já mencionamos, sim, o que um único grupo de batalha de porta-aviões pode fazer contra, você sabe, o Irã. Não muito, na verdade. Eles terão alguns Arleigh Burkes, talvez outro Ticonderoga, além das aeronaves. O que temos, 96 mais 96 mais 120, somando tudo dá mais ou menos 310. Divide pela metade, 150 Tomahawks que eles podem lançar. O Irã vai simplesmente ignorar isso como se nada fosse. Então o que mais eles podem fazer? Fazer, você sabe, aqueles ataques alfa de, bem, eles não têm o suficiente. E novamente, diferente da Venezuela, que nem sequer revidou, quero dizer, eles simplesmente venderam o presidente. Simples assim. O Irã pode lançar mísseis antinavio que alcançam o grupo de batalha de porta-aviões bem longe no Oceano Índico. Então é isso. O que você vai fazer? Bem, é o que estamos vendo agora. Muita agitação, movimentando todos esses recursos. Eles podem, em algum momento, tentar algum tipo de ataque. Mas, novamente, sabemos o que vai acontecer. Israel será completamente subjugado, porque não importa que tipo de suposta defesa aérea tentem oferecer a Israel, ela não funciona. E o resto é como esse couraçado, é recebido por exércitos sérios com sorrisos e risadas irônicas. Então, o que posso dizer? Mas sim, Trump empolga seu público, e o público adora isso. Trump works the audience, and his audience, we know what his audience is, and Nós sabemos qual é o público dele, e ele precisa fazer isso. As eleições de meio de mandato estão chegando. E não é que, quero dizer, pelo amor de Deus, eu nunca votaria nos democratas, de jeito nenhum. Prefiro ficar em casa. É um partido único. São apenas um bando de malucos neoliberais diferentes, sejam do Partido Republicano ou dos democratas. Os democratas são mais satânicos, sabe, por causa dessa agenda woke e todas essas coisas ridículas. Mas é essa a situação. Trump também tem o peso das eleições de meio de mandato, e ele precisa entregar algo. O que ele pode entregar? Groenlândia. Groenlândia. Groenlândia é o presente, porque você precisa entender, é enorme, quero dizer, no sentido de que sim, ele vai dizer, olhem para mim, olhem para isso. Esse é, você sabe, o meu legado. Eu lhe dei o dobro, sabe? Basicamente, seus ativos no Ártico, que são de fato a joia da coroa do nosso planeta, com todas aquelas imensas riquezas lá. E não se trata apenas de gás e petróleo. Há muitas outras coisas, incluindo minérios e recursos dessa natureza. Então isso vai causar uma impressão, é claro.
E não há nada de errado com isso. Bem, quero dizer, é errado de qualquer ponto de vista. É obviamente uma violação do direito internacional. É pura intimidação e puro imperialismo. Mas funciona. Funciona para o público interno. E é assim que vai ser, provavelmente. Posso, é claro, estar enganado, mas parece que todo mundo pensa a mesma coisa. Ele vai ficar com a Groenlândia.